O nosso nível de vida, do ponto de vista das possibilidades econômicas, pode vir a não ser tão baixo em relação aos industrializados. O que acontece é que os dois grupos, os capitalizados e os em capitalização, têm evoluído ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido, nem da mesma maneira, devido ao sistema de produção capitalista, imperialista, socialista e por aí. Agora, o calcanhar de Aquiles do continente nosso, o continente africano, em relação aos continentes capitalizados no que toca aos seus recursos, é a diferença na forma de produção. Quer dizer, enquanto na América e Europa usa-se os tratores debulhadores para a agricultura, em Moçambique, por exemplo, usa-se arado, charrua, e quando se tem um trator, este está para 50 agricultura. Isso leva-nos a uma produção escassa e que, ao ser inteiramente consumido na subsistência da população, não permite poupar para reinvestir e melhorar os meios de trabalho, os quais facilitam a produção. Quer dizer, devido ao déficit de tecnologia, produz-se pouco, que não basta para o consumo, melhoramento e enriquecimento da qualidade de produção, de tal forma que, sendo pouco, apenas se serve para o consumo e não para o desenvolver ou comercializar. Daí que nunca se sonha na elevação a nível do desenvolvimento econômico considerável próximo aos mais avançados. Por isso que tarde ou cedo esses países ter-se-ão obrigados a recorrer à ajuda externa para o possível investimento que produza avanços econômicos indispensáveis. Não só a troca comercial altamente desigual, desde a área de saúde, construção civil, agroindústria e etc., retarda cada vez mais os países do continente africano e acelera o desenvolvimento dos países com os quais faz-se trocas. Os seus sistemas políticos monopolizam o capital a partir das empresas multinacionais, das quais, por parte dos países em capitalização como o nosso, se detém pequena percentagem. Ainda mais, como sublinhamos no artigo publicado pelo jornal moçambicano A Verdade, em África e especialmente em Moçambique, nos últimos anos a economia tem sido dominada pelo investimento direto estrangeiro, pois possuímos um enorme potencial energético conforme a recente descoberta do carvão mineral, cujas reservas são estimadas em mais de 20 bilhões de toneladas e de gás natural estimada a 273 trilhões de pés cúbicos, associadas aos abundantes recursos hídricos cujo potencial é de 18 mil megawatts. Isso possivelmente poderia ou poderá proporcionar condições favoráveis para a satisfação não apenas das suas necessidades domésticas, bem como as da região austral. Todavia, corre um perigo de expropriação dos recursos e, com certeza, devido ao baixo nível industrial e escassez de mão de obra altamente qualificada que caracteriza Moçambique, há esforços de recorrer às empresas transnacionais e seus recursos humanos de modo a receber ajuda para explorar o que existe. Essa ajuda é boa até certo nível, mas para que não seja tão negativa, tem de ser invertida com o uso sustentável e perspectivado de tais recursos. Por isso é urgente a definição de uma visão de longo prazo que assegure que os recursos naturais não renováveis, em particular o gás, sejam explorados e usados de forma racional. Uma proposta sobre a revisão legislativa definida por economista Castelo Branco seria bem-vinda, porque asseguraria que as multinacionais contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do país, ao mesmo tempo que preservem o meio ambiente e assegurem que as futuras gerações usufruam destes recursos e possam satisfazer as suas necessidades e continuar a desenvolver o país. Essas empresas que exploram tendo em conta o melhoramento de infraestruturas, desenvolvimento do capital humano e combate contra a pobreza. Isso significa que a revisão legislativa deve garantir a atração de investimentos para o setor extrativo, assegurar a competitividade e transparência, assim como salvaguardar o interesse nacional e benefícios das comunidades. Por que damos este alarme? A verdade é que estamos preocupados. É sabido que os países detentores e proprietários das multinacionais, sem dúvida, são vanguarda da criação tecnológica e da renovação dos métodos de produção, e sabemos ainda que a concentração do capital em suas mãos levou também à concentração do saber, da pesquisa e do conhecimento. O monopólio do conhecimento e da tecnologia faz das multinacionais aptos para comandar a dinâmica do processo de desenvolvimento econômico e de comandante do futuro dos países em capitalização como Moçambique. A operação de alguma dessas empresas é caracterizada pelo suborno e corrupção em alguns países como Moçambique. Esta situação está difícil, está calamitosa e devemos procurar a luz capaz de nos levar atualmente ao debate com instâncias competentes sobre este problema, de modo a mitigarmos o futuro nefasto. Procuremos ainda caminhos que possam fazer evitar o possível
possível desgaste do futuro desenvolvimento deste país e do continente africano, porque as multinacionais, em nome de projetos econômicos para a África, vão se tornando nova via para a atual e contemporânea colonização. É preciso questionar sem negar a ajuda delas. Sei que o atual programa das suas atividades é a melhor e a única forma de ajuda que podem oferecer, senão trata-se de empresas perigosas para o desenvolvimento ou para o nosso futuro bem-estar. O outro caso é do capital financeiro, União Bancária e Industrial, que enfraquece os países africanos endividados com a chamada ajuda econômica, onde os juros cobrados pela mesma ajuda econômica são constituídos pela riqueza extraída desses povos, tirando-lhes os recursos necessários ao seu sustento e desenvolvimento da sua economia, constituindo deste modo um saque incalculável e mortificador. Esta ajuda econômica ou financeira é para os países mais capitalizados uma arma para pressionar politicamente os em capitalização, e como consequência esses últimos não terão alternativa primeira que a de submeter-se a quaisquer exigências dos primeiros. Toda essa complexidade faz com que os países proprietários das multinacionais ou os países capitalizados controlem a economia dos países dependentes ou os países em capitalização, bem como os setores vitais da sua economia, submetendo-os aos seus interesses. Para terminar este vídeo, podemos dizer que celebrar o dia 25 de maio significa repensar a África e, em particular, Moçambique. E repensar significa reconhecer que a África precisa, para afastar a extrema dependência crônica, ter um objetivo econômico claro para o seu contexto, o que chamaríamos de democracia indígena, próprio de nós mesmos, um objetivo que não seja condicionado absolutamente pelos outros países. Com o objetivo certo, devemos organizar as pesquisas científicas em função dos nossos objetivos. O orçamento para tal projeto deve atrair quantidade considerável de investidores e orientá-los em variados setores de modo a possibilitar a rápida especialização da África que seja capaz de ser concorrente na escala econômica mundial. Isso significa viver em África, pensar em África em relação ao mundo que lhe rodeia. Muito obrigado por ter chegado aqui. Se gostou do vídeo, deixa o teu like para que o YouTube perceba que este é um vídeo importante e que possa partilhar para mais pessoas. Mesmo você também pode partilhar este vídeo para mais amigos, mais africanos, mais moçambicanos, para que juntos projetemos o nosso futuro. Muito obrigado.